O Mestre Jesus nos auxilie na gravação de mais um vídeo proposto pelo Centro Espírita Casa de Jesus na cidade do Rio de Janeiro. O livro, editado pela Leal, se chama Vida Feliz, Médium Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. O capítulo 96 nos falará de algo que vem integrando o nosso dia a dia desde as eras mais antigas, quando o homem pré-histórico sentiu a necessidade de cobrir-se devido ao frio. E, logicamente, este comportamento persiste até os dias atuais, modificando-se vertiginosamente e sendo muito interessante acompanhar a sua evolução, que de alguma forma pontua a história das civilizações. Joana de Ângeles compartilha conosco ótimas orientações sobre as nossas roupas, sobre as vestimentas. Nós leremos toda a mensagem para termos uma ideia geral e depois comentaremos cada um dos 5 parágrafozinhos. Vamos à mensagem. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim ou descuidado, qual se fosse uma pessoa desplicente. A roupa é feita para o homem e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para granjear, para conseguir recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes face à insignificante justificativa de não estares na moda sempre de passagem. Nós vimos, de início, a autora espiritual diz para nos apresentarmos bem. Já vimos que ela está se referindo às roupas. E ela diz, vamos nos vestir sempre bem. E sempre significa em qualquer situação, em qualquer momento. Mas ela coloca entre vírgulas depois, quanto te seja possível. Sem ostentar roupas luxuosas, não contraindo dívidas, muitas vezes, arruinando o nosso orçamento doméstico. Então ela diz, para nós nos vestirmos bem, quanto nos seja possível em relação ao nosso dinheirinho, ainda diz depois, sem o excesso de esmero. O que é esse esmero? É um cuidado extremo em usar roupas caras, de grife, uma preocupação insensata em não repetir roupa. E Joana de Ângeles nos ensina um ponto de equilíbrio. Ela diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, em relação às roupas. O que ela diz? Nós não precisamos parecer um manequim, como se falava antigamente, um manecã. O que é um manequim? Aqueles bonecos feios, todos brancos, que às vezes nós vimos nas vitrines, e que são vestidos com as melhores roupas daquela loja, as roupas mais atraentes, as roupas mais caras, as mais bonitas, muitas vezes com aqueles planos, com aqueles preços enganosos que nós vemos, R$ 79,90. Aí quando nos aproximamos, não, 5 de R$ 79,90. É aquilo tudo para atrair a clientela. Então nós não precisamos parecer um manequim, mas também não devemos nos apresentar descuidados, uma pessoa relaxada, displicente. Se somos convidados para algum lugar, para um evento, vamos ao médico, vamos até fazer compras, uma entrevista de emprego, nós temos que nos portar de acordo com a vestimenta, com o nosso grupo social, porque nós vivemos rodeados de pessoas. E também em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, no capítulo 5, também nos fala sobre essa questão desse limite, que às vezes é muito tênue esse limite, essa questão de até onde pode ser sem esse excesso de esmero. E é justamente o item que fala sobre o necessário e supérfluo, que são palavras opostas. Necessário, aquilo que nós precisamos,
que nós precisamos em relação a cobrir o nosso corpo, a nossa vestimenta. O supérfluo, eu não sei vocês, mas quando eu falo a palavra supérfluo, me dá assim a ideia de alguma coisa voando, alguma coisa volitando. E realmente o que está voando aí em relação aos supérfluos são as nossas necessidades enganadas, aquilo que realmente não é necessário para que nós possamos viver decentemente. E a primeira pergunta é a seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, já existe um limite. Nós sabemos que muitas vezes a sociedade consumista está ultrapassando. Como pode o homem, o ser humano, a mulher, o homem, conhecer esse limite do necessário? E vem a resposta dos espíritos reveladores. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Nós vemos que a pessoa sensata, ponderada, tem a intuição desse limite dentro de si. O que é a intuição? A intuição é o somatório das nossas experiências que aparecem em nosso íntimo na forma daquela voz íntima que diz: você está comprando demais, você está gastando demais. Então, nós vemos essa questão desse limite surgir, de nós respeitá-lo, através de experiências e as nossas próprias custas. E tem ainda uma outra pergunta. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E quando nós falamos natureza, nós lembramos das leis naturais, que são as leis divinas. Então, Deus nos concedeu um corpo físico e traçou para mantermos esse corpo físico, utilizarmos essa bênção na nossa atual reencarnação, como diz aqui a pergunta, o limite das nossas necessidades. Ele está perguntando e os espíritos superiores respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Nós vimos esses vícios em relação às vestimentas, a compulsão do consumismo, aquele desejo descontrolado em adquirir roupas e nunca se está satisfeito. Então, isso ocorre que nós acabamos passando desse limite, criando necessidades que realmente não são reais. Em seguida, ela diz que a roupa é um recurso para as injunções da vida material, para cobrir o nosso corpo. Ela é importante, mas a roupa, ela é um meio, ela não é um fim. Nós não podemos fazer todas as nossas apostas, todo o dinheiro, os recursos que nós angariamos para adquiri-las. Existem outras coisas muito mais importantes na nossa vida. Um livro, por exemplo, fazer um curso, né, que irá facilitar até o nosso progresso profissional. E nós lembramos, falando de singeleza, de simplicidade no vestir, uma passagem muito doce, encantadora de Jesus, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 29. E Jesus nos diz assim: olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? E isso, falando em simplicidade, nós lembramos também do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E nós tiramos de um site confiável
um relato muito interessante, dizendo que nós já sabemos que Chico Xavier sempre teve uma vida muito difícil, muitas dificuldades financeiras, e ele tinha que dar prioridade à alimentação da sua numerosa família. E quando ele era jovem, ainda estava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, ele só tinha 2 ternos, um que ele usava e o outro de reserva. E certa vez ele estava em São Paulo e encontrou uma pessoa, foi fazer uma visita, e uma pessoa disse assim para ele, assim, na lata: Chico Xavier, eu pensava em encontrá-lo como o maior médium de todos os tempos, bem vestido, bem alojado, vivendo uma vida folgada, e o encontro assim, maltrapilho. Não está certo. Precisamos fundar a Sociedade dos Médiuns. O Chico apenas sorriu e nada respondeu, até porque há respostas que não precisam ser dadas. E lembrando deste caso, ele falou: vivo assim e sempre hei de viver, enquanto estiver aqui vivendo a minha prova. E ainda assim me criticam, achando-me rico, com dinheiro nos bancos. Imagine se vivesse diferentemente, o que não diriam. E reportando-se ao passado, ele lembrou de um caso que lhe aconteceu, que este sim está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Certa vez em que o Chico se encontrava com muitas dificuldades, como sempre, materiais e também devido a perseguições à sua mediunidade, o que aconteceu? Um ladrão entrou no seu quintal, entrou no seu quarto e lhe roubou o outro terno que ele possuía, o terno de reserva. Ele ficou aflito, mas não desesperado. E os seus irmãos, sabendo o que aconteceu, resolveram assim fazer uma armadilha para o ladrão, colocar uma trouxa de roupa do Chico Xavier na janela do quarto, e o Chico então ficaria ali tomando conta, esperando que o ladrão voltasse. E passaram-se alguns dias, ele realmente voltou, entrou no quintal. O Chico acordou, né, viu que era o ladrão, e ele levou a trouxa de roupa. E o Chico esperou alguns minutos e deu alarme: irmãos, vejam, o ladrão levou a roupa. E procuraram o ladrão e não acharam. E os irmãos então se voltaram para o Chico e falaram: mas Chico, como é que você deixou o ladrão fugir? Aí o Chico contou uma mentirinha, né? Ele falou assim: eu estava cansado de dormir. Quando acordei, a trouxa já não estava na janela. Os seus irmãos ficaram muito zangados e acharam que ele tinha mesmo que andar com um terno mesmo, somente um terno. Bem, o tempo passou. Certa vez, o Chico voltava lá da fazenda modelo, do emprego, e um homem, né, o faz parar e diz assim: irmão Chico, pare, eu desejo lhe pedir perdão. E o Chico pergunta: perdão de quê, meu irmão? E o homem se explica: Chico, fui eu quem lhe roubou as roupas. E quando fui verificar o que tinha na trouxa, encontrei seu bilhete, que me tocou o coração, pois que me dizia: vá com Deus. E até hoje, Chico, eu sinto que estou com Deus, e Deus está comigo, e não posso roubar mais. Chico lhe deu um comovido abraço, perdoou-lhe a falta, e satisfeito por vê-lo reformado, tornou a dizer-lhe: vá com Deus, meu irmão, vá com Deus. E no terceiro parágrafo, a mentora espiritual vem dizendo que essas modas, esses modismos, são iniciativas no mercado, da indústria têxtil, para conseguir recursos, para manter a economia. E muitas vezes estimula a falta de juízo, de responsabilidade e a imaturidade das pessoas. Se nós estamos falando dos modismos que acontecem a cada estação. Quando já está terminando uma estação, aquelas roupas que nós compramos por um preço alto, elas entram em liquidação, já preparando para a outra estação. Não sei se vocês percebem que os padrões de uma estação, as cores, a maneira das roupas, até dos calçados, da bijuteria, são um. E quando entra outra estação, já são outros. Vocês notaram que eles não combinam?
Quem segue a moda, às vezes nós queremos combinar uma calça comprida com uma blusa, com isso, e não conseguimos. E aí nós vamos adquirindo, vamos adquirindo. Mas aqui nós temos que abrir assim uma exceção. Existe sim aquela moda que é a evolução que é necessária. Nós vimos filmes, por exemplo, novelas, documentários, por exemplo, do Brasil Império. Aquelas roupas daquela época, pesadíssimas, quentíssimas, mulheres com os vestidos até aqui com manga comprida, aquelas saias rodadas, não sei quantas anáguas, os homens de casacas. Imagine hoje em dia nós usando isso. Então, essa moda, ela é necessária, ela faz parte de uma evolução, de uma modificação natural. Nós não devemos nos deixar estimular por esse consumismo exagerado que é próprio de um sistema capitalista ensandecido que visa lucros altíssimos. E ela diz assim, lá no início ela não diz apresenta-te sempre bem, no primeiro parágrafo, agora no quarto ela vem dizendo sobre o traje, como é que é essa apresentação? Uma roupa aciada, uma roupa limpa, jeitosinha, passadinha, sem mancha, aí é que tem lá um buraquinho, a gente vai dar uma costuradazinha, se for uma roupa de linho, uma roupa de algodão, dá uma passadinha a ferro, é isso. Isso é muito mais importante, não é, do que ficar, embora essa roupa às vezes não está na moda, é ultrapassado, do que aquele último figurino que ela diz que está em exibição nas lojas, na mídia, e muitas vezes é ridícula aquela moda. E nós vimos nos meios de comunicação os desfiles de moda, os estilistas consagrados que apresentam roupas bizarras, muito esquisitas, verdadeiras aberrações. E sabemos também do exemplo cruel de exploração da indústria têxtil. Vamos, por exemplo, pensar nas calças compridas femininas, que há algumas décadas elas ficavam na altura da cintura. E aí a indústria têxtil então inventou a calça de cintura baixa, bem abaixo do umbigo, aquela calça comprida quadrada. O que ganhou a indústria têxtil? Ela usou menos tecido. As calças diminuíram, menos pano, só que os preços aumentaram. E também aquelas calças rasgadas, que parece que passaram pelas 10 pragas do Egito. Eu lembro quando eu vi os meus filhos usando aquelas calças, eu falei assim inocentemente, olha, está com defeito, está rasgado. Mal sabia eu que era um modismo que começou e que persiste até hoje. Ainda existe uma outra calça comprida também muito perversa, que é a tal da skinny, que são aquelas calças compridas com as pernas que estão afinando cada vez mais, as pernas apertadas, e que quando a pessoa tira a calça comprida, às vezes fica até a marca da costura, chega até a machucar, prejudicando a circulação sanguínea, trazendo prejuízos até à nossa saúde. E ela termina dizendo para nós não ficarmos atormentados se não estamos seguindo a moda. E nós lembramos que a moda, os modismos, passa a cada estação. Não é? Está sempre de passagem. Agora as dívidas contraídas, lá a fatura do cartão de crédito está sempre ali. Às vezes até a fatura, aquela dívida que nós vamos adquirindo, dividindo em 4, e compra de novo, divide em 4, e vem 1/4, aí quando vem a 2/4, já vem a outra 1/3, é uma dificuldade. Com isso, nós vamos nos endividando, vamos trazendo muitas dificuldades para a nossa vida. Por quê? Porque desejamos nos impor ao nosso grupo social, aos nossos familiares, aos nossos amigos, nos darmos valor através das nossas vestimentas. Quando chegamos em casa e tiramos essa roupa e colocamos aquela roupinha gostosa de andar em casa, nós perdemos esse valor. E também uma outra questão, né? Já estamos terminando. Como nós teremos condições, estando atormentados, excessivamente preocupados em seguir modismos, como teremos até uma questão de espaço mental para nos voltarmos em direção à nossa reforma moral, à construção de um caráter ilibado, que estes sim nos acompanharão após a desencarnação.
Como conseguiremos? Se daremos somente importância a essa aparência, nos despreocupando da nossa essência, da nossa natureza espiritual. Seguir a moda uma vez ou outra, quanto nos seja possível. Adquirir uma roupa bonita, isso não tem nada de mais. Nós somos do mundo, estamos no mundo material. Não é errado, não é nada demais. O problema é o excesso, é a importância que damos a esta necessidade em detrimento dos valores espirituais. E nós terminamos com uma pergunta para a nossa reflexão. Afinal de contas, nós temos preço ou valor? Deixamos abraços afetuosos a todos vocês. Deus nos auxilie nas verdadeiras e melhores escolhas. Graças a Deus.